governo Bolsonaro levou 303 dias e 101 e-mails para a primeira reunião com a Pfizer para tratar de vacinas. Para a nova remessa de vacinas ao Brasil em maio agora, a Pfizer cobrava 20% a mais do que há um ano. Diferença de 1 bilhão, o custo da demora. Enquanto isso, em rapidíssimos 97 dias, o governo do Bolsonaro comprou a vacina Covaxin, a indiana, e o deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, denuncia. Há 3 meses alertou Bolsonaro sobre indícios de irregularidades. Irregularidades, um eufemismo, se tudo fato é corrupção e da grossa. Luiz Miranda diz ter alertado Bolsonaro em março sobre as irregularidades e as pressões para a compra da vacina Covaxin. O deputado Luiz Miranda é irmão de Luiz Ricardo Fernandes Miranda, que é o chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, diz o deputado Luiz Miranda. No dia 20 de março, fui pessoalmente com meu irmão e levamos toda a documentação para ele, o presidente Bolsonaro. Nesta sexta-feira, amanhã, os irmãos devem entregar à CPI mensagens e fotos. Fotos do encontro com Bolsonaro, encontro no Palácio da Alvorada. Diz Luiz Miranda, não era só pressão que meu irmão recebia, tinha indícios claros de corrupção. Segundo Miranda, no encontro no Alvorada, Bolsonaro prometeu enviar as denúncias para a Polícia Federal. Últimas notícias. A Polícia Federal não encontrou registros de inquérito aberto para apurar as denúncias, aquelas que Bolsonaro diz que mandaria investigar. E nesta quarta-feira, Bolsonaro deu ordens à sua Polícia Federal e ao seu Ministério Público. Ordens para investigar os denunciantes, o deputado Luiz Miranda e seu irmão Luiz Ricardo. E tem mais, o ministro Onyx Lorenzoni, aquele do Caixa 2 perdoado pelo ex-juiz Moro, informou. O funcionário Luiz Ricardo, chefe de compras do Ministério da Saúde e que denunciou esse esquema, será alvo de inquérito disciplinar ordenado pelo governo. Nesta quinta-feira, o deputado Luiz Miranda respondeu a Bolsonaro, curto e grosso, disse, diga a verdade. Nessa compra de vacinas, o governo empenhou 1 bilhão e 600 milhões de reais. É o governo sem mamata e sem corrupção. E a propósito, enfim caiu o ministro da Destruição do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Demitido exatamente quando o governo tenta desesperadamente diminuir o barulho, a pressão sobre um projeto de lei que, na prática, legaliza a invasão e assalto às terras indígenas. Com a ajuda do presidente da Câmara, Arthur Lira, foi Bolsonaro quem enfiou a deputada Bia Kicis na presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Essa a mais importante comissão. Recebe e aceita ou se torna a descarga de projetos de lei nos legislativos de maneira geral. Investigada no Supremo Tribunal por fake news, a deputada Kicis já chamou o ex-decano do STF, Celso de Mello, de juiz de merda. Vai se lascar, Celso de Mello! Vai se lascar! Não é à toa que você foi chamado de juiz de merda! Foi Kicis quem operou para aprovar na comissão o projeto de lei 490 nesta quarta-feira. O projeto de lei 490 é uma cobertura legal chamada marco temporal. Cobertura para novamente invadirem terras de povos indígenas. Marco temporal, demarcação só para quem já ocupava terras tradicionais em 5 de outubro de 1988.
Indígenas eram donos, foram expulsos e retomaram suas terras? Grileiros forjaram posses? Juízes fecharam os olhos? Danem-se os indígenas. Povos indígenas têm direito natural e moral sobre terras onde estão hoje, terras que ocupavam há milênios. Seja como garimpeiros ou governadores, pecuaristas ou parlamentares, o que querem é roubar terras indígenas. Desde a Constituinte, a demarcação de terras caminhava lentamente, aos solavancos, quando o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sempre ele, travou o processo de demarcação, isso em janeiro de 2020. Usou, para tanto, um parecer aprovado por Temer quando presidente. Os de sempre fazendo o serviço sujo de sempre, reiniciado por Bolsonaro. Raposas e galinheiros, Tereza Cristina, ministra da Agricultura, da Pecuária e a atual rainha da motosserra. E uma das responsáveis pela indicação de Ricardo Salles, o rei da motosserra, agora caído. Terá tempo para cuidar da sua coleção de óculos coloridos. Salles trabalhou para liberar toneladas de madeira derrubada e exportada ilegalmente. Por isso é investigado pelo Supremo Tribunal e por uma das polícias federais. Salles agora luta para não ser preso, mas a PF de Bolsonaro vem removendo um a um delegados que investigavam Ricardo Salles. Ouçam as asquerosas argumentações do presidente Bolsonaro e do presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva. Nossos irmãos índios vão poder fazer, no que depende de mim, o que o do lado o fazendeiro faz também. Porque, afinal de contas, nós temos 14% do território brasileiro demarcado como terra indígena. Quando se fala, por exemplo, no nosso potencial de commodities, né, aquilo que nós produzimos no campo, o Brasil tem um potencial enorme dentro desses 14%, dessa área enorme dos nossos irmãos indígenas. Né? Qual a minha ideia? Né? Logicamente, você tem que legalizar a extração o garimpo de ouro, tem que legalizar. A gente pode fazer ali, tirar a energia elétrica, né, dos rios, limpa, podemos pagar a royalties para os índios, pretendo, né, se não for nessa vez, numa próxima, com helicóptero, obviamente, aterrissar num garimpo, nós não vamos prender ninguém. A mineração pode ser a solução para as terras indígenas, porque hoje o que é visto e o que é feito lá é feito de forma escondida. E com relação ao plantio em larga escala, 2% da área gera aproximadamente 20 milhões de renda ao ano. Marcelo Augusto, delegado da Polícia Federal, presidindo a FUNAI. Tex e Kit Wheeler, Kit Carson e Jack Tigre teriam ótimas soluções para toda essa gente. Ricardo Salles, Tereza Cristina, Bolsonaro e muitas mais encarnam o espírito das chamadas bancadas do boi e da bala. Bancadas que, Brasil afora, dão cobertura legal à invasão e grilagem de terras. Quem, na prática, está manobrando essa sujeira, que é o projeto de lei 490, é o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Vejam, ouçam o que ele diz. Essa casa precisa ter coragem de debater sobre o tema de exploração em terra indígena. Nós não estamos no século XV, nem no século XVI, nem no século XVII, nem no século XVIII, não, estamos no século XXI. E esse tipo de manifestação não será tolerada com radicalismo nessa casa, pelo menos no que depender dessa presidência. É esperar demais, mas ele, a Câmara, o Congresso, deveriam ter consciência do que o Brasil já fez com os seus indígenas. Deveriam ter vergonha, se não na cara, ao menos para não dizer as barbaridades que pensam. Usam gravatas, joias, ternos ou vestidos finos. O fazem para parecer isso que chamam de civilizados. Mas eles e elas são a barbárie, sequer se preocupam com o que pensam e despejam.
Se além de reproduzir caráter, Arthur Lira pensasse, não confessaria. Coragem de debater sobre o tema de exploração em terra indígena. Terra indígena é o que ele mesmo disse. Ponto final. Lira, presidente da Câmara dos Deputados, cita o século XV. Nós não estamos no século XV. Deputado Lira, o século XV são os anos 1400, quando aqui só existiam os povos indígenas, que nos séculos seguintes seriam assassinados, escravizados e teriam suas terras roubadas. Terras roubadas por povos que criaram um dogma intocável, o do sagrado direito à propriedade privada. Cínicos e hipócritas, o que querem é legalizar garimpo ilegal e criminoso em terras indígenas. O que querem é a grilagem, a invasão de terras indígenas e da União por parte de pecuaristas e plantadores de soja que vêm avançando sobre a Amazônia brasileira e despejando toneladas de veneno, como tem denunciado a geógrafa Larissa Bombardi na Comunidade Europeia. O mundo está vendo, assistindo, isso terá custos. Mas tudo bem, porque todos são candidatos em 2022. Arthur Lira ao governo de Alagoas. Metidos até o talo no orçamento paralelo ou secreto ou bolsolão, chame como quiser. Aquele orçamento de 3 bilhões para comprar o Centrão. Campanhas exigem doadores e nas mais variadas formas. Exigem emendas parlamentares e, no caso, recursos do orçamento paralelo ou demais, para obras várias. É por isso também que senadores cringe interpretam papel vergonhoso, grotesco na CPI do genocídio pela Covid. Os demais das oposições também são candidatos em 22, mas não são negacionistas. Não são sócios ou algozes na morte de mais de 500 mil de brasileiros, brasileiras, de quem está no país. Quem relata é o repórter Patrick Campores, sobre verbas para expoentes da bancada governista na CPI do genocídio. Fernando Bezerra Coelho, líder do governo Bolsonaro no Senado, recebeu 153 milhões e 800 em emendas individuais da bancada e do orçamento paralelo. Ciro Nogueira, orçamento paralelo, 135 milhões. Segue Patrick Campores. Senador Heinze, aquele lá dos Pampas, 165 milhões e 900. Tendo-se como pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul, Heinze interpreta com vigor, algum vigor, o papel de fascista. Jorginho Melo, beinho até na quantia, módicos 35 milhões. Marcos Rogério, 127 milhões. Em emendas parlamentares e outros recursos do orçamento, todos eles. Conhecido como o locutor do negacionismo, Marcos Rogério foi homenageado nas redes sociais. Coxa com sobrecoxa, quilo 4,99. Peito de frango, quilo 5,99. Filé de frango Gibon, quilo 7,98. Papeito a 100, quilo 17,98. Alcatra Friboi, quilo 25,98. Contra filé o coração da alcatra maturata, quilo 29,98. Como tantas das amigas dos amigos, também eu gostaria de aqui tratar de apenas um tema por vez. Seria muito mais fácil para mim e para com quem este canal interage. Mas o Brasil de Bolsonaro não permite. Gabriel Garcia Marques, Miguel Ângelo Astúrias, Bioy Casares, Cortázar, tantos grandes do realismo mágico ou fantástico, mas nem eles, com pitadas de horror de um Stephen King, criariam personagens, aberrações como as do Brasil do agora. Por isso, quase sempre, não apenas um tema,
Aprovada a privatização da Eletrobras, com jabutis. Exatamente quando água, energia, cada dia mais avançam como papel de Estado, mundo afora, e estamos vivendo também aqui no Brasil. Ex-presidente das Agências Nacionais de Águas e de Energia Elétrica, Gerson Kelman, resume: cada um pegou um pouco da Eletrobras e o cliente pagará a conta. À parte o que deve ou não ser privatizado, eis a questão, semelhante à das vacinas. Acabou a mamata, o governo Bolsonaro não tem corrupção e você paga a conta.